Graça e paz, irmãos e irmãs, estamos mais uma vez chegando em teu lar e queremos nesta manhã maravilhosa desejar a todos os nossos queridos ouvintes um bom dia, debaixo da graça e grande misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém? Queremos nesta manhã trazer uma palavra ao teu coração, renovando a alegria, a esperança e trazendo ao teu coração verdades que nos revelam que nós temos um Deus que nos ajuda a destruir todas as fortalezas e que absolutamente nada é impossível para o nosso Deus. E nesta manhã, eu quero te fazer uma pergunta. Quem derrubou os muros de Jericó? Quem derrubou os muros de Jericó? Para responder esta pergunta, eu quero convidá-los a abrir a palavra de Deus, a compartilhar comigo o texto que se encontra em Josué, no capítulo 6, a partir do verso 1. Ouçamos o que nos diz a palavra de Deus. Josué 6, versos 1 em diante. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía, ninguém entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim farei, pois, 6 dias, por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia, rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, tocando-se longamente a trombeta de chifre do carneiro, ouvido vós o sonido dela, todo o povo gritará com grande grita. O muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Então Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e disse-lhes: levai a arca da aliança, e 7 sacerdotes levem 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca do Senhor. E disse o povo: passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado, passe adiante da arca do Senhor. Assim foi que, como Josué dissera ao povo, os 7 sacerdotes, com as 7 trombetas de chifre de carneiro diante do Senhor, passaram e tocaram as trombetas, e a arca da aliança do Senhor os seguia. Os homens armados iam diante dos sacerdotes, que tocavam as trombetas. A retaguarda seguia após a arca, e as trombetas soavam continuamente. Porém, ao povo ordenaram a Josué, dizendo: não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma de vossa boca, até ao dia em que eu vos diga: gritai, então gritareis. Agora, no verso 15 do capítulo 6 de Josué: no 7º dia, madrugaram ao subir da alva, e da mesma sorte rodearam a cidade 7 vezes. Somente naquele dia rodearam a cidade 7 vezes. E aconteceu que na 7ª vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. Porém a cidade será condenada, ela e tudo quanto nela ouvir. Somente viverá Raabe, a prostituta, e todos os que estiverem com ela em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Verso de número 21. Tudo quanto na cidade havia destruíram totalmente, e a fio de espada, tanto homens como mulheres, tanto meninos como velhos, também bois, ovelhas e jumentos. Que Deus fale conosco por intermédio da sua palavra. Amém? Eu não quero me aprofundar muito em detalhes nesse texto, mas esse texto vem ao meu coração porque me revela o grande Deus que nós servimos. O Deus que tem estratégias bem definidas para com aqueles que Ele ama. E nenhum obstáculo será impedimento para a ação de Deus. Ou seja, nenhum problema, nenhuma dificuldade é páreo para o nosso Deus. A ideia central de todo o livro de Josué, a ideia central, diz respeito a tomar posse da terra prometida. e que tomar posse da vitória, tomar posse da terra prometida,
Na realidade, é um dom do Senhor, que Ele deu ao seu povo, e não uma conquista atribuída aos nossos próprios méritos. Olha que coisa linda. A história e todo o livro de Josué nos trata a respeito da conquista da terra prometida, mas evidencia de forma clara que a nossa conquista, ela passa pelo cuidado, pelo favor de Deus. Talvez você está na luta, está na prova, enfrentando um problema. Uma grande Jericó se levantou diante de você. Uma grande muralha está diante dos seus olhos, em forma de um problema familiar, conjugal, uma angústia, um sofrimento. Mas, amado e amada, tranquilize-se nesta palavra. Não há muralha que resista à ação poderosa do nosso Deus. Agora, o livro de Josué, ele nos dá uma clara orientação sobre qual é o caminho ou a atitude que nos leva à conquista e à vitória. Porque servir a Deus, como eu tenho dito, é um privilégio, mas também para nós é um ato responsável, de grande responsabilidade. Como eu disse recentemente, eu não posso servir a Deus de qualquer maneira. Eu não posso oferecer a Deus o resto, eu tenho que oferecer as primícias. E servir a Deus implica em reconhecer a sua grandeza, a sua majestade e a sua soberania. Na realidade, a conquista, para conquistar a terra prometida, bastava uma simples atitude do povo de Deus. Qual era? Qual era a orientação de Deus para o seu povo? Obediência. Porque na realidade você vai perceber que o que fez com que aquela muralha fosse destruída, aquele grande obstáculo fosse removido, foi a obediência. Porque se você pensar direitinho, as orientações que Deus deu a Josué, entregou nas mãos dele a estratégia para derrotar Jericó, aos olhos humanos, era uma coisa absurda. Absurda. Como é que você vai rodear, fazendo barulho, cantando, um grupo vai na frente, o outro para trás, e você vai rodeando e vai cantando? Na realidade, Deus estava expondo o seu povo, como também fez com Noé, porque imagine você construir uma arca no deserto. É uma coisa absurda. Mas Deus confunde os sábios com estratégias bem definidas. Tá certo? Então, na realidade, o que Deus fez aqui com Josué foi dizer assim: você está disposto a caminhar segundo a minha orientação? Você já parou para pensar por que você está nessa prova, nessa luta? Será que você não tem faltado com a orientação dada por Deus a você, no que diz respeito à vida familiar, com relação à vida financeira, à vida emocional? Aqui foi uma estratégia, mas muitas das vezes nós nos esquecemos da ordem de Deus, da orientação de Deus, daquilo que Deus já ministrou no nosso coração. Nos esquecemos facilmente. Às vezes lemos a palavra, meditamos nela, ou às vezes passamos pela igreja, passamos pelas classes de escola dominical e parece-me que nós não aprendemos nada. Baseado nesta reflexão, eu estava em minhas meditações, em minhas leituras, eu estava lendo uma historinha que na realidade é como se fosse uma piadinha, mas que tem um fundo de grande verdade, que diz assim: uma professora da escola dominical perguntou certa vez à sua classe: por favor, me digam, quem foi que derrubou as muralhas de Jericó? Um garotinho logo correu e foi até a professora para pedir desculpa, dizendo: tia, fui eu não. Professora, não fui eu não. Na realidade, chateado com essa história, o pastor daquela comunidade perguntou à sua professora: isso sempre acontece aqui? Este assunto sempre é tratado e é esta a resposta que lhe dão? E ela, na maior sinceridade, disse: eu creio, pastor, que esse garoto é honesto. E eu acho que não foi ele mesmo que destruiu Jericó, não. O pastor se dirigiu ao presidente dos diáconos e dele ouviu: olha, pastor, conheço o garoto,
conheço a professora já há muitos anos e posso lhe garantir que nenhum dos dois faria nenhuma dessas coisas. Ou seja, nenhum deles derrubaram as muralhas de Jericó. Irritado, o pastor procurou o diretor de educação religiosa da igreja. Pastor, disse o diretor, acho que não devemos criar um caso ou um problema por uma coisa tão simples. Vamos pagar o conserto e cobrar depois do departamento de finanças. Deu para entender? Amados e amadas, a minha esperança é que essa história seja apenas de fato uma piada. Mas pela ausência hoje de alunos, de pessoas que vão à escola dominical, ou que frequentam, ou que deixam de frequentar a igreja, ou que buscam, ou que deixam de buscar a direção na palavra de Deus, através dos seus líderes, creio que muitas pessoas, se fossem indagadas nos dias de hoje, não saberiam até mesmo se Jericó já existiu e se as próprias muralhas foram derrubadas. Para você nesta manhã, devocional amado e amada, quero deixar esta palavra. Jericó, as muralhas de Jericó foram de fato destruídas. Aquela muralha não resistiu ao poder do nosso Deus. Para dizer a você nesta manhã, anime-se, alegre-se no Senhor. Numa muralha, em forma de pandemia, em forma de vírus, em forma de crise conjugal ou questão financeira, pare para o nosso Deus. Nosso Deus pode todas as coisas. Animar você, encher seu coração de esperança. Eu não sei qual é o problema que se levantou diante de você. Qual foi a muralha que abateu a sua alma, gerou uma tristeza, uma angústia, um sofrimento? Tá certo? Deus, nesta manhã, tem poder para remover completamente. Mas é importante que você confie na soberania de Deus. E entenda que as nossas conquistas têm a ver com a ação amorosa, poderosa e misericordiosa do nosso Deus. Que Ele te abençoe, que Ele fortaleça a tua fé, te dê um dia tremendamente abençoado e te ajude a prosseguir nesta caminhada rumo à terra prometida. Amém? Vamos orar? Renove a sua fé e coloque o seu coração diante do Senhor. Meu Pai, obrigado por esta manhã, obrigado pela tua palavra. Eu lhe peço nesta manhã, renove a fé, a alegria, o ânimo dos meus irmãos e das minhas irmãs. Não permita que nada na vida daqueles que me ouvem neste momento possa abalar a sua estrutura física, emocional e espiritual. Anima teus filhos e filhas, meu Pai, e que esta muralha que se levantou possa nesta manhã ter decretado a sua derrota, e que assim o teu povo que recebe esta palavra, que se apega ao Senhor, possa conquistar tudo aquilo que o Senhor tem reservado a cada um de nós. Eu oro os abençoando em o nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Um dia feliz e abençoado na presença do Senhor Jesus.